Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Também está incluído nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, ao vivo agora, e também irão acompanhar depois, se os nossos cultos ficam salvos lá, que depois a gente pode revisar em casa alguma coisa, pode compartilhar, tudo isso para a glória de Deus. Quero convidar a igreja para abrir suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 16, que já foi lido nessa noite, 3 versículos. Como o Espírito Santo é interessante, né? Ele age de formas assim maravilhosas, né? Nós temos um hábito aqui de o pregador da noite, ele indicar o texto a ser lido na leitura, né? E aí quando foi perguntado para mim qual é o texto, eu falei, olha, Evangelho segundo João, do 1 ao 13. E aí nós lemos hoje do 1 ao 3. Eu percebi a falha de comunicação, eu falei, olha, o Espírito Santo está conduzindo. E a mensagem que para nesses 3 versículos é um pouco diferente do que eu tinha me preparado para hoje. Mas que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações hoje o que nós necessitamos ouvir. Esse capítulo, João relata as últimas palavras de Jesus de orientação aos discípulos. Jesus, ele preparava os discípulos para o que estava por vir, momento de grande tribulação, de angústia, de sofrimento, de perseguição, e ele já estava preparando ali os corações dos discípulos, né? Eu fico, às vezes, quando leio alguns textos, eu tento fazer uma viagem para aquele momento, tentar ficar ali ouvindo Jesus falar essas palavras com seus discípulos. Tem um desenho bíblico, Superbook, que ele faz isso com as crianças, né? Ele traz as crianças do presente para o contexto bíblico, e eu acho aquela expressão ali muito interessante, que deveria ser um exercício, né? Quando nós estamos lendo a Bíblia, tentar estar presente naquele momento, né? Para tentar entender o contexto disso. Mas vamos lá, no versículo 1 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus conhecia a fundo os seus discípulos, não só ser Jesus, mas pelo convívio também. 3 anos caminhando junto, né? Onde um comia, os outros comiam também, onde dormia, os outros dormiam também. 3 anos juntos. E ele sabia que naquele meio ali tinha pessoas que não iam suportar ele passar por uma cruz, o sofrimento antes da cruz e a crucificação. Como é que o Filho de Deus, olha a lógica, passaria por uma situação dessa? Na nossa lógica humana, e eu gosto muito da lógica, ela me ajuda bastante, isso não é normal. E aí Jesus está preparando, falou, olha, vou contar isso para vocês, para que vocês não se escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E aqui começa a ficar, mas como expulsar das sinagogas, do ambiente de culto para os judeus? De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar, pensará estar oferecendo culto a Deus. Olha que expressão forte. Vocês vão morrer por pessoas que são até próximas a você, para os religiosos. Não são pessoas fora da religião, não são pessoas que não temem a Deus, não, são as pessoas religiosas. Isto vos farão, versículo 3, porque não conhece o Pai e nem a mim. Queridos, sempre quando a gente está estudando Apocalipse com o pastor Gonzaga, e nós estamos tendo essa oportunidade novamente nas quintas-feiras, eu sempre fico pensando, falando, mas como é que o anticristo vai enganar tanta gente assim? Ainda mais hoje, no mundo conectado. As coisas acontecem na Ucrânia, a gente acompanha aqui em tempo real, as coisas acontecem na África, em qualquer lugar desse país que é continental, e nós conseguimos acompanhar isso também. Como é que isso aconteceria?
E esse versículo 3, ele é muito taxativo. Olha, isso eles farão, ou seja, isso vai acontecer porque eles não conhecem o Pai nem a mim. São pessoas religiosas, cumprem ou fingem cumprir a lei, prestam cultos, os ritos religiosos, que eles aprenderam com seus pais. Às vezes podem até te matar. Para contextualizar isso aqui, queridos, nós tivemos alguns eventos no mundo nos últimos anos, que meio que desmascara como as pessoas hoje usam a internet para enganar as pessoas. Logo, a internet, que deveria ser algo que nos traria a verdade com facilidade, porque eu posso acessar. Tem uma empresa chamada Cambridge Analytica, não sei se o nome é esse. Essa empresa, ela foi responsável por vencer eleições em vários países, da América à Europa. E ela usava algo que já foi utilizado lá atrás, ela só aprimorou isso para a tecnologia. Ela traz aquilo que as pessoas querem ouvir, que vai te agradar, e deturpam isso. Ou seja, tem um assunto que é muito caro para mim. Ela pega esse assunto, manipula esse assunto, mascara, muda um pouco e traz para você através de uma espécie de fake news ou algo do tipo. Isso levou a ser aprovado o Brexit na Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, com uma população, um nível educacional melhor do que o nosso, por exemplo. Em outros países ela interferiu nas eleições. Depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, tentar um documentário sobre essa empresa. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente usou esse mesmo artifício para enganar Eva, para trazer a mentira, o engano, o pecado para o mundo. E desde então ela continua usando os mesmos artifícios, o diabo, para enganar a muitos, inclusive dentro da igreja, inclusive nos púlpitos, principalmente nos púlpitos, porque é daqui que vai o alimento para a igreja. Mas se eu conheço o Pai e conheço Jesus Cristo, não é qualquer fake news que vai me fazer mudar. Eu não vou matar pela fé, porque é isso que Jesus está falando, vão matar, achando que estão prestando culto a Deus. Porque eu conheço o Pai que veio trazer vida e vida em abundância. Porque Ele é o próprio pão da vida, Ele é a própria verdade. Se eu conheço o Pai, e o Pai está apresentado aqui na sua palavra, não é qualquer mentira que vai me enganar. Eu recebi um vídeo essa semana de uma pessoa que inclusive está afastada do Evangelho, de um pastor falando horrores no púlpito, durante uma oração onde ele desejava que os ministros do STF sofressem de uma doença, que eles não pudessem mais andar, que eles pudessem rastejar. Ele estava falando isso dentro de uma igreja. Essa pessoa não é pastor, não é cristão. Ele é um religioso, que Jesus já falou sobre ele aqui. Porque cadê o amor ao próximo? Inclusive o amor pelos meus inimigos. Isso foi o meu pai que me ensinou. Está aqui na palavra dele. Por falta de conhecer o pai e o filho, nós erramos muito. Mas não para por aqui. Versículo 4 diz assim: olha, mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis do que já vos tinha prevenido. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus está falando: olha, enquanto eu estava convosco, vocês não precisavam ouvir isso, mas agora é necessário. Agora eu vou, versículo 5, para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque vos disse isso, e o vosso coração se encheu de tristeza.
Aquele momento os discípulos falaram: mas como é que Jesus vai nos abandonar? É tão bom estar do lado de Jesus, ouvir Jesus falar comigo, ouvir Ele operando milagres e maravilhas, e essa multidão seguindo Ele é muito bom. Então, perder Jesus ali naquele momento é um motivo de muita tristeza, e a gente pode trazer isso para as pessoas que nós convivemos. Quando perdemos alguém, é muito triste, fica uma lacuna, é uma pessoa que nós amamos, que nós convivemos. Ainda mais ficar sem o mestre, sem a referência. Ele está falando: mas se eu não for, e aí continua, versículo 7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E aqui começa, esse texto fica mais interessante, fala: olha, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, e vocês precisam do Consolador, sabe por quê? Olha o que diz o versículo 8, quando eu vier, aliás, quando Ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a missão principal do Espírito Santo nesse mundo: convencer o mundo. E aqui nós entramos, talvez uma das maiores angústias para o cristão, porque às vezes a gente evangeliza alguém, a gente fala alguma coisa e as pessoas continuam com o coração duro, as pessoas não acreditam naquilo que nós estamos falando, aquilo talvez fira a racionalidade deles, falando: não, isso não é lógica. Para quem é oriundo da Igreja Católica, minha família quase toda ainda é católica, tios, primos, é muito complicado, eles não entendem isso, até porque eles têm a mente cauterizada acerca do Evangelho. Isso vem mudando com o tempo, mas isso era muito cruel antigamente, muitas fake news acerca da igreja evangélica, andava ali nas igrejas católicas. Eu estou falando isso porque eu era adolescente quando me converti. Mas quem convence é o Espírito Santo. Eu não preciso me preocupar com o convencimento. Uma certa vez, numa viagem missionária, nessa época eu congregava em Tirol, tinha um irmão ali, eu acho que ainda tem esse irmão, e ele adorava evangelizar, e durante o dia, quando todo mundo falava: olha, vamos somar aqui quantos aceitaram Jesus, a gente falava 1, 2, e ele falou: não, comigo já foram mais de 20. Só que aquelas pessoas nunca mais voltavam à igreja, aceitavam para que ele ia embora, porque a presença dele era um pouco incômoda. A gente tem que entender qual é o nosso papel enquanto igreja, e qual é o papel do Espírito Santo. Mas esse versículo ele vai mais além disso, ele diz: olha, Ele vai convencer o mundo. Isso aqui é muito mais amplo, é o mundo. O sacrifício de Cristo não foi só apenas por pessoas, porque Deus criou o mundo, e esse mundo será restaurado quando Jesus voltar. E o Espírito Santo está aqui atuando através de mim e de você para convencer o mundo, primeiro do pecado, e aí do pecado a gente precisa voltar lá para o Jardim do Éden, a gente precisa entender o que foi que aconteceu ali. E o conceito de pecado a gente encontra lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei, o pecado é transgredir, é desobedecer. Esse é o conceito de pecado. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, o pecado entrou por Adão,
e a salvação e a justiça entrou por Jesus Cristo. Deus não poderia nos deixar de dar uma opção, porque eu sozinho não tenho condições de obter a salvação, eu não tenho condições de redimir os meus pecados. Eu tenho dito nos últimos dias, olha, é muito fácil a gente apontar a vida do outro, quando a gente esquece de olhar que só os nossos pecados já são horríveis. Somente a graça de Deus, a misericórdia dele na nossa vida. Então, se a gente começar a olhar no espelho, refletir um pouco sobre as nossas ações, a gente vai parar de apontar os erros dos outros, a gente vai orar mais pelos outros, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Versículo 18 de Romanos 5 diz assim: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Não é desejo de Deus que todos morram, que todos pereçam, mas que sim, que todos se arrependam e reconheçam que o sacrifício de Cristo foi por ele também. O ato que está falando aqui foi um ato muito caro para Deus, e para nós não custou nada, a gente só precisa reconhecer, aceitar isso, porque a nossa salvação vai pela fé. Isso tira um fardo grande da nossa vida, porque a gente acha que a salvação vai vir de uma forma de eu andar, de eu falar, de eu me vestir, ou de qual ministério eu frequento. Não, é pela fé, somente pela fé. É um dos solas que Lutero escreveu. Somente por esse ato Deus traz a justificação a todos os homens. Esse conceito de justiça e juízo, ele é muito caro para Deus. Se você for pesquisar, e hoje as bíblias de celulares ajudam muito isso, mas o computador também é fácil você fazer essa pesquisa, coloca lá a justiça na Bíblia, e vê a quantidade de versículos que falam sobre justiça. É muita coisa, e nós estudamos pouco sobre justiça. A justiça está no conceito central de Deus. Deus é um Deus justo. Inclusive, esse conceito de justiça, Abraão usa isso para tentar evitar que Deus destrua Sodoma e Gomorra, porque seu sobrinho estava lá. Falou, mas você não vai destruir aquela cidade se estiver justo lá. Olha, tanto que isso é caro para Deus. O pecado daquela cidade estava de uma forma absurda, tirando mal para Deus. E Deus falou, não, se tiver lá 50 justos, tá bom. E ele vai diminuindo, chega ao ponto que Ló tem que sair de lá. Mas é um conceito de justiça. Salmo 89, versículo 14, diz assim, olha, justiça e juízo, em algumas versões fala justiça e direito, são as bases do trono de Deus. Você quer algo mais fundamental do que isso? A base do trono de Deus é justiça e juízo, é assim que ele age. O juízo é a aplicação da justiça, ele vai sempre te dar uma oportunidade. Porque se fosse eu, talvez não daria. Se fosse você, talvez não daria. Tem alguém que pisa no nosso calo, que a gente tem vontade de fazer umas coisas assim. Mas Deus não, Ele é justo. Ele é justo. E foi a última vez que eu preguei, eu falei sobre Lutero, foi esse termo, o justo viverá da fé, que mudou a cabeça de Lutero. Foi o gatilho para a reforma protestante, para que eu e vocês tivéssemos aqui hoje essa interpretação. Estudem sobre o conceito de justiça, porque o juízo virá. Ele já anunciou e vem anunciando isso há muito tempo. Vai vir o juízo. Mas eu sou um Deus justo. Versículo 19, Romanos 5 diz assim, sendo assim, como por meio da desobediência de um só,
homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A gente lembra quando Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, querendo ali, num momento ele pediu: passa de mim essa angústia, momento de sofrimento, porque ele sabia tudo o que ia passar. Às vezes, eu já tive essa experiência, eu já passei por uma situação e depois volto lá na frente a mesma situação e você já sabe as consequências que vai vir. E você fala: eu não queria passar por isso de novo. Não é o caso de Jesus. Jesus sabia, porque ele é onisciente. E em algum momento ele falou: eu não queria passar por isso, que era muita humilhação para qualquer ser humano. Imagina um filho de Deus. Mas se ele não passasse por isso, a nossa justificação não aconteceria. Eu e você não teríamos a mínima chance de sermos salvos, já estaríamos condenados. Que o próprio texto de João fala isso. Olha, o diabo já está condenado. Voltando lá para João, diz assim, do pecado, versículo 9: porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O trabalho do diabo é arrastar mais pessoas para onde ele vai, porque ele já sabe para onde vai. Já está condenado. Cabe a mim e a você anunciar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo convença mais pessoas que saiam da condenação. E a gente orar, vigiar, para que a gente também sempre alcance a misericórdia de Deus, porque mesmo caindo, mesmo fraco, Ele está sempre disponível para nós. Voltando lá para Romanos 5, agora o 21. Aliás, o 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A lei, Deus institui a lei durante a caminhada no deserto. Foi a maior escola que Israel já passou. E tem tantos ensinamentos ali, a travessia do Egito até a terra prometida. E é ali que Deus institui a lei, para organizar a vida em sociedade. Se não existir regras, as leis, a sociedade não tem controle. Precisamos ter leis. Agora, por não acompanhar esse processo, por não entender, algumas leis são injustas. E aí, como vivemos num país democrático, existem vários caminhos para a gente lutar contra essa injustiça. Mas voltando para cá, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado entrou no mundo através de Adão, através de uma fake news, foi pregado lá para Eva, pela serpente, e Eva caiu, e Adão caiu também, e daí eles foram expulsos do paraíso, e nós carregamos essa lástima que é o pecado da nossa vida desde que nascemos, que a nossa carne é pecaminosa, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa inclinação é para o pecado, é para o mal. Paulo já falava isso, Paulo, o apóstolo, falou: o bem que eu quero fazer eu não faço. Olha o que Paulo está falando, um homem que foi perseguido por causa do evangelho, um dos maiores evangelistas que já existiu, pregou o evangelho em todas as grandes cidades da época. Estou falando isso há quase 2000 anos atrás. E Paulo fala isso: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O que Paulo está falando? Olha, nós todos estamos inseridos no mesmo contexto, do mundo pecaminoso, que a gente possa ter humildade de reconhecer as nossas falhas. A expressão que vem à mente agora é que Pedro, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, depois de Jesus falar maravilhas, e aí Deus opera uma outra maravilha, que é aquela pesca maravilhosa. Depois disso, depois da pesca, não foi nem Pedro ouvindo Jesus, foi depois da pesca, Pedro se prostra e falou: afasta de mim, Senhor, que eu sou um homem pecaminoso. Pedro sabia quem ele era, porque nenhum outro discípulo fez isso.
Pedro reconheceu: eu sou um homem pecaminoso. Versículo 21, em Romanos 5 ainda, o último versículo dessa passagem: para que assim como o pecado reinou na morte, e a morte reinou até o sacrifício de Cristo, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está aqui outorgando, falou: olha, a morte reinou, mas Cristo venceu a morte, está outorgando vida eterna para quem crê nele. E não é só vida aqui, é vida eterna. Eu tenho refletido muito sobre a nossa vida aqui, como ela é passageira. É muito passageira. Pessoas que convivem com a gente daqui a uns dias não estão mais conosco. Alguns até vivem bastante, têm essa graça, mas outros nem vivem tanto. E quem é que diz quanto tempo nós vamos viver? Porque a gente acha que é mais jovem, a gente vai viver mais do que um idoso. Esse dia eu estava ouvindo um pastor, eu não sei se isso foi o pastor Celedon que falou, não sei, mas eu estava ouvindo um pastor que ele enfrentava uma doença e alguns outros amigos dele bem mais jovens falaram: rapaz, você tem que tomar cuidado porque senão você vai morrer. E todos esses amigos deles mais jovens, mais saudáveis, morreram e ele ainda estava vivo. A vida da gente aqui é passageira e a gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente esquece disso. Mas a vida aqui é só uma passagem para uma outra vida eterna. Em outras situações que nós já conhecemos. E para onde nós vamos, quem decide são nós em vida. A caminhada para o céu começa aqui na terra. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 16 e 17, estava tendo uma confusão ali entre os discípulos, porque os fariseus, aqueles que achavam que eram certos demais, e a gente tem muito fariseu no nosso meio, tem muito, aqueles que apontam o dedo. Há pouco tempo aconteceu um escândalo na igreja na Paraíba. Eu não estou aqui expondo a vida do pastor, mas a gente tem que refletir muito sobre o que nós falamos, porque aquilo pesa sobre nós também. O pastor foi pregar em Pernambuco, cobrou algumas coisas lá, falou muita bobagem, e aí foi escandalizado, porque ele mantinha uma amante na cidade de Campina Grande. Então cuidado com os fariseus. Eu preciso conhecer o Pai, eu preciso conhecer Cristo, Jesus o Filho, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que habita em nós. Quando eu conheço isso, pode ser quem for. E ele era pastor presidente, mas ele era um humano igual a mim, igual a você, pode errar, e Deus pode perdoar, se não já perdoou, e ele pode ir para o céu, não tem problema nenhum com isso, porque a salvação é individual, só depende dele, não depende da gente. Eu não estou julgando isso, eu estou só citando, tem muitos fariseus em nosso meio, vamos tomar cuidado com isso. Não importa o posto que ele atue, que ele exerça, você precisa conhecer o Pai através da palavra de Deus. Todos nós que viemos aqui somos apenas mensageiros, mas você tem a fonte da verdade. E aí os fariseus estavam lá questionando, falando: mas vem cá, esse Jesus aí, ele senta com o pecador? Porque Jesus foi jantar ou foi almoçar na casa, né, de um republicano, de um publicano, na verdade, eu já misturei as coisas aqui, que era um cobrador de impostos, era um funcionário público, que a maioria deles, na época, já eram corruptos. O poder corrompe, muito fácil, muito fácil. E aí olha o que Jesus disse no versículo 17, ao ouvir tal juízo, Jesus ponderou:
Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores. Falou, vocês estão perdendo o seu tempo, vocês não já estão justificados? Jesus mandava isso na lata deles. Falou, olha, eu vim para aqueles que são necessitados, aqueles que me procuram, aqueles que me buscam. Eu vim para esses, eles estão doentes, eles estão precisando. Ainda falando sobre pecado, para a gente terminar agora e entrar em justiça. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é um problema que aflige a todos. Todos pecaram, não existe exceção nessa regra. Todos. Mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e somente Ele, mais ninguém. João ali, aqui é João Batista, né, o batizador, já apontava para Cristo, porque naquele momento João era mais famoso do que Jesus. João era o principal profeta da época, pregava nos desertos, mas era muito conhecido, que arrastava multidões. E ele apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para falar sobre justiça, Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, diz assim: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Paulo está dizendo aqui, a carta aos Romanos, fala, olha, a lei apontava para essa justiça. A lei, ela não foi deixada de lado, mas ela foi cumprida em Cristo Jesus. E não é necessário mais cumprir os ritos que a lei dizia na época. Eu preciso agora seguir a Cristo, aprender com Ele, viver o que Ele viveu. E Ele fez isso lá no Sermão do Monte. A primeira coisa que Ele fez foi traduzir a lei através do Sermão do Monte. É só estudar do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É uma mensagem maravilhosa, bem-aventurado, e aí vem as bem-aventuranças, né? O que tem fome e sede de justiça. Olha o conceito para Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram. Olha a lógica de novo, como é que o que chora é bem-aventurado? Depois ele vai falando, olha, vocês são a sal e a luz do mundo. Vocês precisam brilhar, vocês precisam dar sabor ao mundo. Foi essa a expressão dele. Vai falando, olha a luz, vocês precisam brilhar, e por aí vai. Versículo 22 em Romanos 3, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Cristo Jesus, para todas as pessoas que creem. Para todos, porque não há distinção. Nós vivemos numa sociedade que discrimina muito. Estamos melhorando nesse quesito. E a igreja deveria ser o exemplo. Porque o nosso Deus não faz distinção de pessoas. Para Ele, todos nós somos seres humanos, somos criatura dEle. Ele criou, independente, seja homem ou mulher, independente da cor da sua pele. E essa justiça é por todos, ser rico ou pobre, para Deus não faz diferença. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão sai do jardim, todos nós perdemos a oportunidade de estar no jardim, de viver no jardim, por causa do pecado. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue,
proclamando a evidência da sua justiça. O sacrifício de Cristo é a evidência da justiça de Deus. Isso está bem explicado aqui em Paulo. Por sua misericórdia, ainda no versículo 25, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 28, concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independência da obediência à lei. E aí ele questiona, no 29, Deus é apenas Deus dos judeus, porque estava tendo conflitos lá. E às vezes a gente também tem esses conflitos hoje em dia, falando, não, a minha igreja é mais certa do que a sua. Não, a igreja eu não vou nem citar nome de igrejas aqui, fala, não, aquela turma lá não tem jeito. A gente faz isso. Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Paulo está questionando aqui, versículo 29, evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Há um só Deus, há uma só justificação, e há só um caminho para o céu, crer em Jesus. Isso é gratuito, não requer nenhum esforço teu para ser salvo. Então, se você vem para cá buscando apenas a sua salvação, sai daqui tranquilo nessa noite, você só precisa crer para ser salvo. Isso é bem libertador, porque tem algumas igrejas por aí, entre aspas, que cobram algumas coisas dos seus membros. Para você ser salvo, você tem que fazer isso, tem que cumprir uma cartilha. A salvação é pela fé. E na própria cruz, Jesus salva um dos perdidos que estava ali, que era um criminoso que estava do seu lado. Mas vamos continuar. Provérbios 21:3. Olha a orientação de Salomão para mim e para você acerca de justiça. Praticar o que é justo, justiça. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifícios. Eu tenho ouvido bastante, queridos, muitas pregações, que a gente fala muito da vida nos céus, como é que vai ser quando a gente chegar lá, mas como é que está a nossa vida aqui na terra? Olha o que Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, diz aqui, olha, praticar a justiça é mais aceitável do que oferecer sacrifícios. Ele está falando isso numa época onde oferecer sacrifício era obrigatório para a remissão dos pecados deles, anualmente eles precisavam fazer isso. E aí eu quero trazer, tem um texto que eu adoro, está lá em Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 11, Isaías 1, a partir do verso 11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Essa fala de Isaías é pré-tribulação. O povo ainda não tinha ido para o cativeiro, pré-cativeiro, né? A tribulação do cativeiro que eles viveram. E aí ele continua falando, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não fogo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Falando, tudo aquilo que vocês fazem no templo, aquilo já me fartou, eu não aguento mais aquilo, porque aquilo é hipocrisia. Ele é um Deus justo. E ele avisa antes. Versículo 12, quando virdes a minha presença, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses pisar nos meus atos. Mas quando a gente olha lá, na travessia do deserto, Deus estipula isso na lei, que eles precisavam fazer isso. Mas vamos continuar, versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as luas novas, que são as festas, o sábado, e a convocação das congregações,
Não posso suportar a iniquidade, nem um ajuntamento solene. Está falando, olha, vocês se ajuntam apenas como uma solenidade. É bonito. Às vezes até a gente se emociona aqui. Mas nós viemos aqui prestar culto a Deus. Será que essa mensagem não cabe para mim também nessa noite? Porque talvez daqui para fora a minha vida não esteja enquadrada naquilo que é um ser seguidor de Cristo, um servo de Cristo. Porque se eu conheço o Pai e o Filho, eu vou fazer o que Ele faz, o que Ele manda. Nós vamos ler alguns versículos sobre isso daqui a pouco. Mas vamos continuar. Esse de ajuntamento solene é muito pesado. Tem a ver com o versículo que fala, olha, eles vão até matar, como se fosse culto a Deus. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. O povo praticava injustiça e achava que esses rituais iriam acobertá-los de toda a iniquidade que eles praticavam. E aí versículo 16 e 17, para a gente finalizar essa leitura, diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha o aviso de Deus para esse povo, que logo após foi para o cativeiro. E lá no cativeiro, o salmista diz que os levitas, que são forjados para adorar o Senhor, eles encostavam a harpa, porque não tinha mais alegria de cantar, tamanho era o sofrimento lá. Mas Deus tinha avisado eles, através de vários profetas. Eu estou só lendo um deles aqui. E o versículo 17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ou seja, uma outra versão, o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha o que Deus está pedindo para o povo. Eu estou cansado das ofertas de vocês, dos sacrifícios de vocês, do ajuntamento solene de vocês. O que eu quero que vocês façam é primeiro se purificar, e depois fazer o que é reto, o que é justo, fazer o bem e ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar a causa da viúva. O órfão, a viúva e o estrangeiro, e a gente podia acrescentar o pobre, fazem parte das categorias que são protegidas por Deus durante toda a Bíblia. Israel é uma nação que, na sua concepção, ela é obrigada a ajudar essas pessoas. A gente vê a história de Ruth com Boaz e a sua sogra. O contexto, por que ela foi para lá? Porque lá tinha um parente, aquele parente de alguma forma iria sustentá-la. Eles aprenderam assim, para que não houvessem tanta desigualdade social como a gente vê hoje. O 1% mais rico desse país, 1%, ou seja, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Você pega 1% dessas pessoas, elas detêm mais de 50% da riqueza do país. Desigualdade gera injustiça. Mas isso é para um outro contexto. Vamos em frente. Primeiro João, versículo 3. A gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Os fariseus, os pecadores que seguem a Cristo. Olha o que João escreve aqui: filhinhos, ninguém vos iluda,
1 João 3:7. Desculpa a mesa aí. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha aqui a amarração, eu acabei de ler aqui Isaías, no capítulo 1. Eu fui lá para o final da Bíblia, eu estou lendo 1 João. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. E eu preciso saber, e eu preciso me afastar dessas pessoas que praticam o pecado, porque eu vou entrar nessa onda também se eu não sair, mesmo dentro da igreja. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Cristo veio. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Versículo 10: desse modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem que são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama a seu próprio irmão. Vê como a Bíblia é clara acerca de alguns assuntos. Não se escandalize com alguma coisa que você vê dentro da igreja, porque esses ensinamentos foram para a igreja. Eu não posso ter como referência pessoas daqui, porque se essa pessoa cair, eu vou cair junto. Eu posso aprender com as coisas boas dessa pessoa, mas sabendo que ela é humana, que vai errar. Mas aquele que pratica o pecado continuamente, também a gente conhece isso. Para a gente finalizar a mensagem dessa noite, queridos, lembrando lá do versículo 2, que ele falou: vamos se expulsar das sinagogas, e do versículo 3 ele fala assim: eles fazem isso porque eles não conhecem de vocês, lá em Evangelho segundo João 16, mas nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa, enquanto comunidade, uns ajudar os outros a se fortalecer na fé. Capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 1, diz assim: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Queridos, eu acredito que nós podemos viver numa sociedade mais justa. Eu acredito. Não porque eu não creio nesse versículo, mas porque existem países onde há mais justiça. Apesar que esses países têm problemas também. A renda de um professor para um médico ou para um deputado na Suécia, a diferença é pequeníssima. Aqui um professor ganha, sei lá, 2, 3 mil reais, um deputado ganha 30, olha que diferença. Então daria para a gente viver numa sociedade mais justa, daria para viver numa sociedade onde tivesse mais segurança, porque a gente anda com medo. Tem países onde não há tanta violência como há aqui. As pessoas, estava vendo uma reportagem na Índia, e a Índia é um país com tantos problemas, ou mais problemas do que o nosso, problemas sociais. E aí a repórter estava entrevistando uma pessoa, está falando, mas aqui as pessoas não roubam celular, aquilo travou a cabeça dele, porque ele falou, mas por que alguém vai pegar um celular que não é dele? É uma cultura daquele país. Em outros países as pessoas não são assaltadas de forma violenta como são aqui. Então daria para a gente resolver essa situação, daria para a gente ter escolas melhores, que é o único caminho para que a sociedade mude, que diminua a diferença de renda através da educação. Daria para a gente ter isso. Mas não se engane, porque a Bíblia já avisa aqui, nos últimos dias virão tempos terríveis. E aqui esses tempos terríveis podem ser para a sociedade ou pode ser só para mim também. Vai
Pode acontecer alguma coisa terrível na minha vida, como já aconteceu lá atrás e pode voltar a acontecer. Mas vamos continuar. E por que isso vai acontecer? Paulo escreve a Timóteo: os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Olha a quantidade de adjetivos ruins aqui. E ele usa a expressão ainda mais, porque a ganância, a arrogância, a presunção, tudo isso veio por causa do pecado. E a gente tem que tomar cuidado, porque esses mesmos homens também estão na igreja brasileira. Estão. Pessoas que fazem qualquer coisa pelo poder. Qualquer coisa. O que faz uma pessoa manter uma amante escondida, sendo presidente de um ministério? A gente tem que refletir sobre isso, o poder, o dinheiro que ele ganhava lá. Eu não sei qual a carapuça que ele vestia para vir para um culto, porque as pessoas temente a Deus vêm para cá com muita humildade, sabendo que o Deus que nós servimos, que pode agir a qualquer momento, mas o pecado vai cauterizando a mente da gente, e as pessoas acham que ninguém vai descobrir. E ele continua, versículo 3, sem amor, incapazes de perdoar. E aqui ele não está falando para as pessoas que estão no mundo, não. Se Deus é amor, lembra? Conhecereis o Pai e o Filho. Se Deus é amor e eu não consigo amar, eu não faço parte de Deus, não tenho parte com Ele. É simples. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Lembra de Isaías, aprender a fazer o bem? Versículo 4, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Isso existe. E Paulo escreveu isso para alertar Timóteo, alertar a mim e a você também, que isso existe, e que se eu não vigiar, eu posso cair nessas pragas aqui também, porque eu não sou melhor que ninguém, nós não somos. Versículo 5, olha como é que eles aparecem, com aparência de piedade. Lembra da serpente? Foi conversar com Eva? Ela não parecia ser um monstro, não, amigável, conversa. Todavia, negando o seu real poder, afasta-te, portanto, desses também. O ensinamento de Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, você aprendeu comigo como é que os servos de Cristo agem. E ele fala mais à frente: olha, Timóteo, você tem seguido atentamente a minha teologia, como é que eu estudo a Deus, tem seguido isso, lá no próximo versículo. Continue seguindo, e na sua caminhada, na sua jornada, você vai encontrar pessoas com essas características. Afasta-te delas. Lembra que eu falei? Nós precisamos aprender como viver aqui na terra. A nossa vida eterna começa aqui, com todos os problemas que nós temos, com todas as limitações que nós temos, mas a nossa jornada eterna continua aqui. Versículo 11, observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Paulo orientando a Timóteo:
De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Cristo está falando aqui, através de Paulo. Para seguir a Cristo de forma piedosa, você vai ser perseguido. Tem pessoas que fazem algo que eu não tenho coragem de fazer, não tenho talvez a destreza, não tenho chamado para fazer aquilo, e eu vejo pessoas criticando esses atos. Ele está seguindo a Cristo piedosamente, você vai ser perseguido, está avisado. Todavia, versículo 13, os perversos, os impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. O ensino da palavra de Deus, se não ensinar as características de Cristo, a forma de servir a Cristo como Ele serviu, como Ele ensinou, como Ele ordenou que nós vivêssemos, fuja disso. É melhor até que você saia. Eu particularmente, tenho algumas pregações que eu mudo o canal, não dá para ouvir algumas pregações, porque a gente que conhece a verdade, querido, vê algumas pessoas falando aberrações, não dá. Eu preciso conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho, porque assim eu não serei enganado, eu não serei ludibriado, eu não vou ser uma ferramenta para matar alguém, nem que seja espiritualmente, porque tem pessoas que são, achando que estão fazendo bem, estão fazendo mal, porque foram induzidas a isso, achando que estão servindo a Deus, porque não conhece o Pai e não conhece o Filho. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, que Deus possa nos ensinar a servi-lo cada vez mais, que Deus aumente o amor em nós pelas pessoas que às vezes estão fazendo isso. A gente precisa orar por elas, para que elas possam acordar, para que o Espírito Santo possa convencê-las que elas estão erradas. Quem convence é o Espírito Santo, para que elas possam também herdar a vida eterna. A vida eterna é após essa vida. Enquanto estivermos nessa vida, a gente precisa aprender como servir a Deus nesse mundo, e Deus vai te dar a oportunidade de te usar, Deus vai te dar a oportunidade de você ajudar outras pessoas a conhecerem esse Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se você está aqui nessa noite, você ainda não aceitou a Jesus, você tem essa oportunidade. Não é mudar de religião, não é sair da igreja católica para a igreja evangélica ou de qualquer outra religião para a Assembleia de Deus. Não. É aceitar a Jesus na sua vida. É entender que você era um pecador, como eu também sou, necessitamos reconhecer esse estado de pecado. E a nossa justificação é somente através de Cristo, porque o juízo virá, e o único escape que eu tenho é Jesus Cristo. Que Deus possa continuar tendo misericórdia de cada um de nós.